Ele viveu há mais de 3.000 anos e derrotou um exército de 1.000 homens. E detalhe, sem armadura e sem espada. Ele carregou um portão inteiro de uma cidade nas costas e ainda levou para a montanha. Você já sabe quem é? Vem com a gente e descobre. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar sobre Sansão, o homem mais forte que já existiu. E já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo, tá? Ajuda a gente, vai! O povo israelita começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus durante 40 anos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Complicado, né, mano? Deus abençoava e o povo pecava, né? Mas enfim. Havia naquela época um homem chamado Manoá, que era da tribo de Dan, que vivia com a sua esposa, que na Bíblia não fala o nome dela. A esposa de Manoá, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. O anjo então aparece à mulher de Manoá e diz que ela vai ter um filho nazireu de Deus. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. O nazireu era uma pessoa dedicada e consagrada a Deus. Os nazireus, através do seu modo de vida, mostravam a santidade, a dedicação, a consagração ao Senhor através de suas próprias vidas. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para separar ao Senhor. Os nazireus tinham várias regras. Dentre elas, não podiam cortar o cabelo, não podiam tocar em coisas mortas e não podiam tomar bebidas alcoólicas. A mulher de Manoá então avisou para ele que o anjo apareceu para ela e disse que eles teriam um filho. Manoá então orou a Deus e falou para Deus mostrar para ele também. E isso aconteceu. O anjo apareceu para Manoá e falaram que eles teriam um filho. Apareceu a Manoá e a esposa. Sansão nasceu e cresceu na cidade de Zorá. Quando já era mais velho, ele foi até uma cidade chamada Tímina e conheceu uma mulher filisteia. Sansão então se apaixonou por ela. E por mais que seus pais não gostassem da ideia, era o plano de Deus. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Quando Sansão estava a caminho para essa cidade Tímina, juntamente com seus pais, apareceu um leão. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e Sansão matou o leão, como se fosse um cabrito. Tem noção disso, mano? Matou como se fosse um cabrito qualquer. Mas eu sempre ouvi falar que Sansão tinha força própria, não que era o Senhor que se apoderava dele. Sansão, depois de alguns dias, viu o corpo do leão no meio da estrada. Ele foi dar uma checada no leão e viu que lá tinha um enxame de abelhas, uma colmeia inteira. E ele sentiu o desejo de comer o mel que as abelhas produziam. E Sansão foi lá e comeu o mel. Mas aí o detalhe importante, hein? Ele tocou num animal morto que era proibido para os nazireus. Sansão então foi para Tímina juntamente com seus pais, porque ele pretendia se casar com essa mulher na qual ele se apaixonou. Sansão então deu um banquete de casamento. Estavam lá seus pais, sua esposa e alguns filisteus. E nessa festa ele propôs o enigma. E, se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis, e as 30 mudas de roupas. E eles disseram, dá-nos o teu enigma, a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Os filisteus não conseguiram decifrar o enigma de jeito nenhum. Então decidiram jogar sujo. Chegaram para a esposa de Sansão e ameaçaram ela. Chegaram para ela e falaram, vai lá, fala com Sansão e tenta descobrir o enigma, senão a gente vai matar você e sua família. A mulher de Sansão então insistiu e Sansão cedeu e falou a resposta do enigma. Logo após, a esposa dele falou a resposta do enigma para os filisteus. Os filisteus então contaram o segredo do enigma para o Sansão. E Sansão não ficou nada legal com isso. Mas Sansão cumpriu com o que ele prometeu. Ele entregou as 30 vestes, mas entregou de uma forma diferente. Ele matou 30 filisteus e arrancou as suas roupas e entregou para aqueles homens filisteus que decifraram o enigma. Ficou brabo, homem, ficou brabo. Sansão então decide sair e se isolar um pouco, sair daquela cidade ali. Mas depois ele volta e ele descobre uma coisa péssima. Deram a mulher dele para outro cara. Imagina só. Complicado. Sansão estava com raiva dessa situação, então ele bolou um plano. Sansão então pegou raposas, colocou elas em pares, pegou uma tocha de fogo
ateou fogo no rabo delas e soltou nas plantações dos filisteus. E é óbvio que os filisteus não ficaram nem um pouco felizes com isso. O que eles fizeram? Meu Deus. Foram lá, pegaram a mulher de Sansão, né, que já estava com outro cara, matou a mulher e matou a família dela. Sansão então foge para o cume da rocha de Etã. Os filisteus foram atrás de Sansão e se puseram contra a tribo de Judá. A galera da tribo de Judá não ficou nem um pouco feliz com isso e foi atrás de Sansão, falando: poxa, Sansão, o pessoal aí tá contra a gente, o que a gente pode fazer? Eles propuseram um acordo a Sansão para que amarrassem ele e entregassem Sansão aos filisteus. Quando Sansão foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Sansão teve novamente uma força absurda. Sansão então arrebenta as cordas que estavam prendendo ele, ele pega uma queixada de jumento e sai matando os filisteus. E adivinham quantos? Matou 1000 filisteus. Quase um exército de um homem só. Rapaz. Bom, a partir daí Sansão ficou cansado, Deus ajudou ele e dá meio que uma pausa na história. Logo após, Sansão então vai para a cidade de Gaza, que é uma cidade filisteia. E lá ele fica com uma mulher que vende o corpo. Eu não posso falar essa palavra no YouTube, hein, pessoal? Porém, os filisteus descobrem que ele está na cidade de Gaza e eles bolam uma emboscada para pegar Sansão. Sansão então descobre o plano dos filisteus. E à meia-noite ele decide fugir da cidade. Só que ele fugiu de um jeito totalmente diferente. Ele arranca o portão da cidade, junto com as trancas, coloca nos ombros e sobe com ela até um alto monte. Você que é marombeiro, você consegue carregar um portão desse? Eu duvido, hein? Você sabe que hora é agora, Davi? Não, não sei. É a hora da curiosidade. Você faz uma thumb, uma música legal. Você sabe qual era o peso daquele portão que Sansão carregou? E você sabe qual distância que Sansão percorreu? Aquele portão que ele carregou nas costas pesava 3 toneladas. Imagina, eu acho que nem eu consigo imaginar, carregando 3 toneladas nas costas. Ele andou por 60 quilômetros. E não foi 60 quilômetros retos. Ele subiu um morro. Imagina, você anda 60 quilômetros, você sobe morro com 3 toneladas nas suas costas. Não é pra qualquer um, não. Nem você tomando suco, você consegue. Logo após isso, Sansão se apaixona por uma mulher filisteia chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus ofereceram 1.100 moedas para Dalila, para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila, então, tenta descobrir a origem da força de Sansão e começa a perguntar para ele. Porém, Sansão despista. Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila faz isso e diz: Sansão, os filisteus estão vindo. Sansão então arrebenta as cordas que amarravam ele como se fosse nada. Fez isso aqui, ó. Dalila continuou insistindo para que Sansão contasse o segredo da força dele. Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Mais uma vez, não era verdade. Dalila insiste e Sansão diz: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Mas mais uma vez, não era verdade. Ficou estranho esse negócio, deixa eu fazer de novo. Dalila insistiu tanto que Sansão foi lá e contou logo o segredo da força dele. Ele disse assim para ela: se você cortar os meus cabelos, eu ficarei fraco, pois o segredo da minha força está nos meus cabelos, pois sou nazireu de Deus. Dalila então fez Sansão dormir. Ela saiu de onde ele estava, chamou os filisteus, pegou as 1.100 moedas que estavam propostas para ela, chamou um soldado e esse soldado foi lá e cortou os cabelos de Sansão. E é óbvio, né? Sansão... Provavelmente eu imagino que ele ia tentar reagir, mas sem força, cara, com um soldado armado. Esquece. Sansão foi preso. Os filisteus arrancaram seus olhos, literalmente arrancaram os olhos e fizeram ele de escravo, como motivo de chacota. Passou um tempo e os filisteus se reuniram para dar sacrifícios a seu deus Dagon. Eles se reuniram num grande templo, tinha uma grande quantidade de filisteus naquele templo. Os filisteus então tiveram a ideia de zombar de Sansão. Chamaram ele para o templo e colocaram ele no meio de 2 colunas que sustentavam o templo. Sansão então, naquele momento de fraqueza, clama a Deus mais uma vez para que Deus desse forças para ele se vingar
do que os filisteus fizeram com os seus olhos. Deus escuta a oração de Sansão e concede força para ele. Sansão então empurra as colunas do templo e o templo veio abaixo. E todas as pessoas que estavam ali foram mortas, inclusive Sansão. A Bíblia diz que no terraço desse templo tinha mais ou menos 3.000 pessoas. Eu não sei se tinha mais, eu vou ser sincero para vocês, mas pelo menos no terraço tinha 3.000 pessoas. A Bíblia então diz que Sansão matou de uma vez só mais inimigos do que ele matou a vida inteira dele. Sansão então foi carregado e sepultado junto com seu pai, Manoá. E essa é a triste história de Sansão. Então, galerinha, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui qual personagem você quer que a gente traga aqui no canal, fechou? Dá uma moral pra gente, a gente tá começando, tá com um projeto bacana. Vem com a gente no Anota aí.